Aquela sensação de peso nas pernas, como se você estivesse andando com sapatos de chumbo, não é só cansaço, é um aviso. Aquela fisgada na panturrilha no meio da noite, que te acorda num susto, também não é um simples azar. É um grito de socorro do seu corpo. E o medo? Aquele medo discreto, mas constante, que aparece toda vez que você precisa levantar de uma cadeira mais baixa ou quando olha para uma escada e pensa duas vezes. Esse medo é o sinal mais perigoso de todos, pois ele vai, aos pouquinhos, te convencendo a fazer menos, a sair menos, a viver menos. É um ladrão silencioso que não rouba seus objetos, mas rouba sua autonomia, sua confiança e sua liberdade de ir e vir. Ele te acorrenta dentro da sua própria casa, te fazendo refém da insegurança. Você se senta no sofá depois do almoço e o corpo parece afundar. As pernas incham, ficam quentes, doloridas. Você pensa, é da idade. Dizem isso para você, você mesmo repete isso como um mantra. Mas lá no fundo, uma voz te incomoda. Uma voz que se lembra de como era bom caminhar sem dor. De como era simples visitar um amigo ou ir à feira sem precisar planejar onde iria se sentar para descansar. E o medo de cair se torna uma sombra que te acompanha em cada passo. Cair não é apenas um tombo. É o medo do hospital, da fratura, da dependência. É o medo de se tornar um peso para as pessoas que você ama, de perder o direito mais básico que temos, o de comandar o próprio corpo. Esse sentimento de vulnerabilidade é exaustivo. Seja muito bem-vindo ao nosso bando, ao nosso lugar seguro aqui na floresta de informações da internet. Eu sou o Dr. César Henrique, seu médico macaco, e é sempre um prazer e uma honra ter você aqui com a gente, buscando conhecimento para uma vida mais forte e mais livre. Antes de começarmos nossa conversa de hoje, que é muito séria, mas cheia de esperança, eu gostaria muito de saber de que galho do mundo você está me assistindo. Me conta aqui nos comentários a sua cidade, o seu estado ou o seu país se estiver longe. É uma alegria imensa para mim saber até onde nossa conversa chega. E se este tema já tocou numa preocupação sua ou de alguém da sua família, já deixe o seu gostei, a sua curtida. É um gesto simples, como oferecer uma fruta a um amigo, mas que ajuda essa informação a chegar em mais pessoas. O que eu vou te mostrar hoje é um método prático e seguro que vai te dar mais firmeza para andar, que vai ajudar a diminuir as dores e o inchaço nas pernas, mas que, acima de tudo, vai te devolver a confiança para fazer as pequenas e grandes coisas do dia a dia. Você vai entender por que seu corpo está agindo assim e como você pode, com as próprias mãos e os próprios pés, começar a reescrever essa história. Nós vamos desmentir juntos essa ideia de que a fraqueza é uma sentença. Vou te provar que é possível sentir uma melhora real na sua força, na sua circulação e na sua disposição em apenas 15 dias. Não é mágica, não é promessa vazia de internet. É um plano baseado na lógica do nosso corpo, uma lógica tão antiga quanto as árvores da floresta. Muitos de nós fomos ensinados a pensar que o envelhecimento é uma linha reta para baixo, um declínio constante onde vamos perdendo força, agilidade e independência, como uma árvore que vai secando da raiz até a ponta dos galhos. E o pior é que, ao acreditar nisso, nós mesmos aceleramos o processo. A dor na perna te faz andar menos. Por andar menos, o músculo enfraquece. Com o músculo fraco, a circulação piora, o que gera mais dor, mais inchaço e mais cansaço. Percebe? É um ciclo vicioso, uma trilha na mata que, por falta de uso, vai sendo engolida pelo mato, até que um dia você não consegue mais passar por ela. Você não ficou fraco apenas por causa da idade. Você ficou fraco porque entrou, sem perceber, nesse redemoinho de inatividade. Esse ciclo é o maior responsável pela perda de autonomia em pessoas com mais de 60 anos. Ele começa com uma pequena dor, um leve desconforto. E quando você se dá conta, está evitando subir escadas, deixando de ir à padaria a pé, pedindo para alguém pegar algo no alto do armário. Cada "não, deixa que eu não vou" é um pequeno passo para dentro de uma gaiola que você mesmo constrói. O corpo humano, assim como o corpo de qualquer animal na natureza, foi feito para o movimento. Um macaco que para de se balançar, adoece. Um pássaro que para de voar, enfraquece. Nós, humanos, não somos diferentes. A inatividade é um veneno que tomamos em pequenas doses diárias, acreditando que estamos descansando,
quando na verdade estamos enferrujando. O problema é que essa fraqueza nas pernas não afeta só a sua capacidade de andar, afeta o corpo inteiro. Pernas fracas significam um risco de queda imensamente maior. E uma queda, para quem já passou dos 60, 65 anos, pode ser o gatilho para uma cascata de problemas muito sérios. É a fratura do fêmur, é a cirurgia, é o longo período de recuperação na cama, que por sua vez gera mais perda de massa muscular, pneumonia, trombose. É um pesadelo. Por isso, encarar a fraqueza nas pernas não é uma questão de vaidade ou de querer ser um atleta na terceira idade. É uma questão de sobrevivência. É sobre proteger a sua integridade física, a sua lucidez e a sua dignidade. É sobre garantir que você continuará sendo o dono da sua própria vida. Agora, preste muita atenção, pois vou te revelar algo que talvez ninguém nunca tenha te explicado de forma clara. O nosso corpo é uma máquina fantástica. E a natureza nos deu um mecanismo de segurança genial. Você sabia que nós temos um segundo coração? Isso mesmo, e ele não está no peito. Ele está nas suas pernas, mais precisamente, nas suas panturrilhas. Pense no seu sistema circulatório como um rio. O coração, a nossa bomba principal, empurra o sangue com força para baixo, e ele desce com a ajuda da gravidade, irrigando todo o corpo. O problema é a volta. Para o sangue subir das pernas de volta para o coração, ele precisa lutar contra a gravidade. É uma subida difícil, como um salmão tentando subir a correnteza. E é aí que entra a mágica do nosso segundo coração. Cada vez que você contrai os músculos da sua panturrilha, quando você anda, quando fica na ponta dos pés, esse músculo espreme as veias que passam por dentro dele. Essa compressão funciona como uma bomba, empurrando o sangue para cima, degrau por degrau, de volta ao peito. É um sistema de bombeamento auxiliar, fundamental para a nossa saúde. Quando essa bomba muscular está forte e ativa, o rio flui sem problemas. O sangue sobe, as pernas ficam leves, desinchadas e bem nutridas. Mas quando a musculatura da panturrilha está fraca, flácida, adormecida pela falta de uso, essa bomba para de funcionar direito. Imagine uma casa de campo com um poço. A caixa d'água, o seu coração, está lá em cima. Mas a água, o seu sangue, está lá embaixo no poço. A bomba da panturrilha é aquele motor que puxa a água para cima. Se o motor está quebrado, enferrujado por falta de uso, o que acontece? A água não sobe, ela fica parada lá embaixo. E é exatamente isso que acontece nas suas pernas. O sangue rico em oxigênio desce, mas o sangue que já foi usado, cheio de toxinas, tem dificuldade para subir. Ele fica acumulado nos tornozelos, nos pés, causando inchaço, sensação de peso, dor e aquela cor mais arroxeada que muitos notam no fim do dia. Ativar o segundo coração não é força de expressão, é uma necessidade fisiológica. Se este conteúdo está te ajudando a entender melhor o seu corpo até aqui, eu peço que você deixe o seu gostei e se inscreva no canal. É um jeito simples de você me dizer que estamos no caminho certo. E ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas que também precisam desse cuidado, dessa clareza e dessa esperança. A sua participação fortalece o nosso bando e nos permite continuar produzindo conteúdo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Pense nisso como um gesto de cuidado coletivo, como um macaco que avisa os outros quando encontra uma árvore cheia de frutos bons. Ao se inscrever e curtir, você ajuda outros a encontrarem esse conhecimento. Então, como a gente faz para religar essa bomba e colocar o rio para correr de novo? Com movimentos. Mas não qualquer movimento. Não estou falando de você sair correndo uma maratona ou levantar peso na academia. Isso seria como tentar ligar um motor antigo dando uma pancada com um martelo. Nós vamos ser mais inteligentes, vamos ser como a natureza, pacientes, consistentes e eficientes. Vou te ensinar agora uma série de movimentos simples que você pode fazer aí mesmo, sentado na sua cadeira, enquanto assiste televisão ou ouve rádio. São exercícios tão seguros que parecem brincadeira, mas são tão poderosos que podem transformar a saúde das suas pernas. O primeiro deles é o mais básico e talvez o mais importante. Eu o chamo de o pedal da vida. Sentado confortavelmente em uma cadeira, com a coluna reta e os pés bem apoiados no chão, você vai simplesmente levantar os calcanhares, mantendo a ponta dos pés no chão. Como se estivesse tentando ficar na ponta dos pés, mas sentado.
Segure por um segundo lá no alto, sentindo a sua panturrilha contrair, e depois desça devagar. Agora, faça ao contrário. Levante a ponta dos pés, mantendo os calcanhares no chão. Sinta o músculo da frente da canela, o tibial anterior, trabalhando. Suba e desça. Faça esse movimento alternado, como se estivesse pedalando no ar, de forma lenta e controlada. Calcanhar para cima, ponta do pé para cima. 15 a 20 vezes. Parece bobo, não é? Mas cada vez que você faz isso, está acionando seu segundo coração. Está dizendo para a sua panturrilha: "Ei, acorde, temos sangue para bombear." Esse movimento é o pão com banana da saúde vascular. É o básico, o essencial. Você pode fazer isso várias vezes ao dia. Está sentado vendo o jornal? Faça 30 repetições. Está conversando ao telefone? Continue bombeando. Não existe contraindicação. Lembre-se da Dona Maria, uma senhora de 78 anos que me escreveu dizendo que não conseguia mais ficar em pé na fila do banco sem sentir as pernas queimarem. Ela começou a fazer o pedal da vida discretamente, sentada em qualquer lugar. Em 3 semanas, ela me contou, com a voz emocionada, que tinha conseguido ir à feira do bairro e voltado para casa a pé, carregando uma sacola leve, sem sentir aquela dor terrível. O que ela fez? Ela apenas religou o motor que estava desligado. Nosso segundo movimento é o círculo mágico do tornozelo. Ainda sentado, estique uma perna para frente, sem forçar demais. Agora, imagine que tem um lápis na ponta do seu dedão, e você quer desenhar um círculo bem grande no ar. Gire o seu pé para fora, fazendo 10 círculos lentos e amplos. Sinta o movimento em toda a articulação do tornozelo. Depois, inverta o sentido. Gire para dentro, mais 10 círculos. Troque de perna e repita. Por que isso é tão importante? O tornozelo é como uma dobradiça. Se a dobradiça de uma porta fica enferrujada, a porta não abre direito. Muitos idosos andam arrastando os pés, com um passo curto, porque o tornozelo perdeu a mobilidade. Isso aumenta enormemente o risco de tropeçar em um tapete ou em uma pequena irregularidade na calçada. Ao fazer esses círculos, você não está apenas lubrificando a articulação, como se passasse um óleo na dobradiça, mas também está ativando todos os pequenos músculos ao redor do pé e do tornozelo. São eles que nos dão estabilidade, que fazem os microajustes a cada passo para que a gente não vire o pé. É um trabalho de refinamento. Na floresta, o macaco mais velho não deixa de pular de galho em galho porque perdeu a força bruta, mas sim porque perdeu a confiança no seu ponto de apoio. Ele sabe que um tornozelo rígido não vai conseguir se ajustar a um galho instável. Ao fazer os círculos mágicos, você está devolvendo essa inteligência e essa segurança para os seus pés, para que eles voltem a ser uma base confiável para o seu corpo. O terceiro exercício é o abraço da toalha. Pegue uma toalha de rosto, enrole como se fosse um rolinho e coloque-a no chão. Agora, ainda sentado na cadeira, tente pegar a toalha usando apenas os dedos do seu pé. Agarre, levante um pouco do chão, segure por 3 segundos e solte. Repita isso 10 vezes com cada pé. É mais difícil do que parece, não é? Muitos vão sentir até uma pequena cãibra nos primeiros dias. Isso é um sinal claro de que os músculos intrínsecos do seu pé, os pequenos músculos que formam o arco plantar, estão completamente adormecidos. Esses músculos são a fundação da sua fundação. Eles são a base que sustenta todo o peso do seu corpo. Quando esses músculos estão fracos, o arco do pé desaba. É o famoso pé chato adquirido. Isso muda toda a sua pisada, o que pode causar dor não só nos pés, mas nos joelhos, no quadril e até na coluna lombar. É como construir uma casa com um alicerce torto. Com o tempo, as paredes começam a rachar. O abraço da toalha é um exercício poderoso para despertar essa musculatura. Ele fortalece o seu arco plantar, melhora sua pisada e, por consequência, o seu equilíbrio. Pense nisso como um treinamento para as suas raízes. Uma árvore com raízes fortes pode balançar com o vento, mas não cai. Um humano com pés fortes pode tropeçar, mas tem uma chance muito maior de se recuperar antes de ir ao chão. Nosso quarto e último exercício de hoje é o mais desafiador, mas também o mais recompensador. É o trono do rei. Você vai precisar de uma cadeira firme, sem rodinhas, de preferência com braços para te dar mais segurança.
Sente-se na beirada da cadeira, com os pés bem plantados no chão, um pouco afastados. Agora, usando o mínimo de impulso possível e se apoiando nos braços da cadeira se necessário, você vai levantar. Fique de pé, com a postura reta, como um rei ou uma rainha em seu trono. E então, de forma muito lenta e controlada, você vai sentar novamente. Não se jogue na cadeira. Controle a descida. Faça isso 5 vezes no começo. Se for fácil, faça 10. Este único movimento é o exercício mais funcional que existe para o idoso. Pense bem, quantas vezes por dia você levanta e senta? Da cama, do sofá, da cadeira do almoço, do vaso sanitário. A dificuldade para realizar esse movimento é um dos primeiros e mais claros sinais da perda de independência. O trono do rei fortalece os maiores músculos do seu corpo. Os quadríceps, na parte da frente da coxa, e os glúteos. São eles os grandes responsáveis para a sua força para andar, subir escadas e se levantar do chão caso você caia. Fazer esse exercício todos os dias é a sua apólice de seguro contra a dependência. É você dizendo para o seu corpo e para o mundo: eu ainda comando aqui. Agora, você deve estar se perguntando sobre a promessa dos 15 dias. E aqui está o segredo, o verdadeiro pulo do macaco. Não é que em 15 dias você vai estar curado de tudo. A vida não é assim. Mas em 15 dias de prática consistente, seguindo essa rotina de exercícios 2 vezes por dia, 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde, o seu corpo vai te dar o primeiro grande sinal de que a mudança está acontecendo. Você vai começar a sentir as pernas menos pesadas no fim do dia. Talvez o inchaço no tornozelo diminua um pouco. Você vai notar que levantar da cadeira está um pouquinho mais fácil. As câimbras noturnas podem se tornar menos frequentes. Essas pequenas vitórias são o combustível que você precisa. Elas são a prova, para sua mente teimosa, de que o caminho funciona. O seu Roberto, um senhor de 72 anos que sofria com câimbras terríveis, me disse que no 10º dia ele dormiu a noite inteira sem acordar com dor pela primeira vez em anos. Ele chorou de alívio. Essa primeira onda de melhora é o que vai te dar o ânimo para continuar por mais 15 dias, e depois por mais um mês, até que esses movimentos se tornem parte da sua rotina, como escovar os dentes. O segredo não está na intensidade, mas na constância. É o pingo d'água que fura a pedra. É a pequena caminhada diária do bando que cruza a floresta inteira. O clímax da sua jornada não será um único dia de revelação, mas a percepção crescente de que você está no controle. A maior virada de chave acontece na sua cabeça quando você para de se ver como uma vítima do envelhecimento e passa a se ver como o agente da sua própria saúde. A sua independência não foi roubada pela idade. Ela apenas adormeceu por falta de um chamado, de um estímulo. Esses exercícios são o seu chamado. Cada repetição é um ato de rebeldia contra a fraqueza. Cada dia de prática é uma declaração de que você não vai se entregar. O poder de reativar a sua força, de melhorar a sua circulação e de caminhar com mais segurança não está em um remédio milagroso ou em uma cirurgia. Está nos seus próprios músculos, esperando para serem acordados. Portanto, o que eu te peço é um voto de confiança, não em mim, mas em você mesmo. Confie na capacidade incrível que o seu corpo tem de se regenerar e se adaptar, mesmo depois de tantos anos. Comece hoje, agora mesmo, sentado onde você está. Faça uma série do Pedal da Vida. Sinta a sua panturrilha trabalhar. Dê o primeiro passo. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. E a jornada para recuperar a sua independência começa com um único movimento de tornozelo. Você tem o mapa. Você tem as ferramentas. O destino é uma vida com mais qualidade, mais segurança e mais liberdade. E o primeiro passo nessa trilha só depende de você. Agora eu quero ouvir você. Comente aqui embaixo qual assunto você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos. Qual é a sua maior dúvida ou dificuldade? A sua pergunta pode ajudar não só você, mas muitas outras pessoas que talvez sintam a mesma coisa, mas não sabem como perguntar. Vai ser um prazer ler a sua mensagem e, quem sabe, transformar a sua dúvida em um próximo vídeo. Lembre-se, aqui no nosso bando, a gente se cuida, a gente se escuta e a gente cresce junto. Um abraço forte, cheio de saúde e energia. Este vídeo foi feito para informar e orientar.
mas ele não substitui de forma alguma a consulta, a avaliação ou o diagnóstico de um médico ou fisioterapeuta. Antes de iniciar qualquer nova rotina de exercícios, especialmente se você tem condições de saúde pré-existentes, converse com um profissional que acompanhe o seu caso. Não tome decisões sobre sua saúde baseadas apenas em informações da internet. E por total transparência com você, este conteúdo foi produzido e roteirizado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial, sempre sob minha supervisão para garantir a qualidade, a segurança e o carinho que você merece.